Bom dia, irmãos. Cumprimento vocês com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Bom, que Deus possa nos abençoar. Estamos juntos aqui, passamos mais uma semana, graças a Deus. E aí, semana? E eu vou trocar esse microfone aqui. Vamos nesse aqui. Som. Era esse aqui o seu? Não. Som, beleza? Está um pouquinho mais baixo esse, né? Mas se estiver bom para vocês aí. Deu certo? Então, continuando. Espero que a semana tenha sido boa para todos vocês e que aqui a gente possa encontrar espaço para celebrar a vida, agradecer a Deus e também pedir a Deus se caso acontecer algum problema. Nós vamos orar porque estamos começando o culto e, é claro, queremos oferecer nossas vidas e esse tempo que nós vamos passar juntos para Deus, que seja para a honra, para a glória dEle. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa semana e também por esse dia especial, o domingo, dia do Senhor, onde nós podemos nos encontrar aqui nesse local, nessa igreja, ó Deus, um salão onde nos recebe, nos acolhe e juntos vamos celebrar essa vida que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado por cada dia dessa semana que se passou, pelos nossos trabalhos, estudos, momentos com a família, com os amigos, os momentos, inclusive, aqueles mais difíceis, Senhor, os momentos de dor, de preocupação, as grandes dificuldades que nós passamos, Senhor, durante a nossa existência aqui. Nós agradecemos porque sabemos que o Senhor continua sempre conosco e nos ajuda. Estende suas mãos para nos guardar e nos abençoar. Queremos agradecer, ó Deus, agradecer ao Senhor. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Por falar em gratidão, como eu fiz a oração, eu quero convidar você a ler comigo esse texto de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, que fala sobre isso, a importância de termos um coração grato. Colossenses 2, 6 e 7, que diz, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Já recebemos Jesus, o Senhor das nossas vidas. Precisamos trabalhar, continuar essa edificação, esse enraizamento, a edificação da ideia do crescimento, fortalecimento, estrutura, enraizamento dessa ideia mais rural, mais agrícola, de você fincar as raízes e aproveitar todos os nutrientes daquele solo, crescendo e sendo fortificados por Jesus, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Gratidão que é um antídoto para a nossa ingratidão, para a nossa sido bom. Deus tem abençoado sim minha vida, apesar até mesmo das dificuldades que a gente vive. Por falar em agradecer, nós vamos cantar. Te agradeço, Senhor. Quero te agradecer por essa vida, principalmente pela salvação, a salvação que foi nos dado de presente através de Jesus. Nós vamos cantar. Se você ficar mais à vontade em pé, pode ficar em pé. Se você ficar mais à vontade sentado, pode ficar sentado também. Mas vamos então cantar. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto.
se lembrar de alguns momentos da sua vida aí, da sua semana, tá dando para estar aí? Para mim está um pouquinho baixo, tá? Conseguiu se lembrar de alguns momentos da semana e que foi claro que Deus te ajudou, Deus te abençoou? Dá para você se lembrar disso? Que tal se a gente agradecesse a Deus? Que tal se a gente falasse frases curtas de gratidão a Deus? Vamos, quem se habilita? Senhor, eu te agradeço, tal motivo. Graças a Deus. Uma boa viagem, um bom passeio. Graças a Deus. Quem mais? Senhor, te agradeço. Te agradeço pela minha saúde, que melhorou muito, Graças a Deus. Que bom. Saúde dos pais, Rafa. Deus continue abençoando. Mais alguma gratidão? Eu agradeço pelo livramento que minha mãe teve essa semana. Graças a Deus pela vida da mamãe? É isso, Laura? Que bom. Mais alguém? Eu só não escutei, Davizinho. Eu agradeço pelo seu A vida do seu tio avô. Tá certo? Deus possa consolar todos vocês, trabalhar com a família de vocês. Mas é assim mesmo que a gente faz. A gente agradece a vida daqueles que passaram aqui. Muito bem. Deus te abençoe, viu? Mais alguém? São essas nossas expressões de gratidão a Deus. Estou insistindo aqui porque o texto já falou sobre isso. Depois, no sermão, a gente vai falar mais um pouquinho sobre gratidão. Então, é uma oportunidade, se você quiser agradecer a Deus alguma coisa mais específica da sua vida, a gente pode fazer isso. Expressões de louvor a Deus. A gente vai continuar com mais um louvor, mais uma canção. Se você quiser aproveitar esse momento, se você trouxe oferta ou dízimo, depositar aqui na frente, fique à vontade, apesar que eu queria insistir para os irmãos que estão fazendo naquele modelo de transferência, é mais seguro. Lembrar também que isso aqui é um compromisso dos membros da igreja, você que estiver visitando, não se sinta constrangido, não esperamos, né, que você participe, mas também é aberto. Quem quiser participar desse momento, fique muito à vontade. Quero subir, Senhor. Quero subir significa quero me apresentar, quero estar na presença de Deus. Quero subir ao monte santo de Sião e entoar um novo cântico a Deus. Mais que palavras, minha vida
Irmãos, podem se assentar. Te dou o meu louvor, que seja um cheiro suave. Olha que metáfora bonita, né? Como se fosse um bom perfume para Cristo, nosso louvor. Mas nem tudo cheira bem nas nossas vidas. De vez em quando, a gente toma algumas atitudes, vai por alguns caminhos que não são tão agradáveis ao Senhor. Sobre isso que eu queria ler com vocês, o Salmo 51, de 10 até o 13, Salmo 51, muito conhecido esse salmo, por ser um salmo de confissão, momento difícil ali, de pecado, mas que o salmista trabalha seu coração diante de Deus. Salmo 51, 10 a 13. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. O salmista está pedindo um coração novo, para que Deus cuide dele, para que Deus esteja sempre presente na sua vida, inclusive com a ação do Espírito Santo. Ele quer aprender, inclusive, com os erros que ele cometeu, quer consertar isso diante de Deus. E a partir do próprio aprendizado, poder passar isso para as outras pessoas também. Quem são esses pecadores, aos transgressores, pecadores? Somos todos nós, como ele também é, um pecador, um transgressor, aquele que de vez em quando toma uma decisão na vida que não está alinhado com Deus, mas está alinhado com outras motivações, geralmente muito egoístas, buscando ganhos para si somente, em detrimento das outras pessoas, do relacionamento com o próprio Deus. Somos nós. E a gente continua agindo assim, mesmo conhecendo Cristo. E é por isso que é sempre importante, é sempre oportuno nós termos um tempo de oração, todos os dias, com Deus falando: Senhor, aqui nesse momento eu quero reconhecer o homem pecador, a mulher pecadora que sou. Inclusive, se possível, se lembrar de momentos específicos no dia. Sabe que você beliscou o amiguinho? Que você machucou alguém? Foi desobediente, teimoso, sabia que não deveria ir por aquele caminho, mas foi. Então, vamos fazer nesse momento um tempo de oração, em princípio uma oração silenciosa, depois a gente segue com uma oração cantada através da música Perdão e Graça. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Mas dá uma oportunidade para que cada um possa conversar com Deus nesse momento. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Com coração quebrantado e
perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Foi lavado? Se sente lavado? Se sente regenerado pelo sangue de Jesus caindo sobre nossas vidas como uma chuva que lava nossos corações, nossa alma? Então aproveite, celebre a Deus, celebre a vida, esse perdão que é oferecido para cada um de nós. Deus nos abençoe. A gente ora pelas crianças nesse momento, que elas vão seguir ali para a atividade para elas, está preparada para elas. Queria pedir a Carol. Carol, você pode fazer uma oração? Pedindo a Deus que abençoe as crianças. Abençoar também a mensagem que vamos ter aqui. Senhor Deus, te agradeço por esse dia, Pai. Te agradeço por estarmos todos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Te clamo especialmente nesse momento, Pai, pela vida das nossas crianças, Senhor, e pela mensagem que vai ser ministrada para elas agora, Senhor. Que o Senhor possa limpar os corações delas, que essa palavra permaneça por toda a vida, Senhor. Te agradeço também pela mensagem que a palavra, Senhor Deus, envia aos nossos corações. Teu nome seja louvado em todos os momentos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. As crianças podem seguir para lá. E se você quiser abrir sua Bíblia, para acompanhar comigo o texto de hoje, Colossenses capítulo 3, versículos 15 até 17. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 15 até o 17. Acredito que você vai se lembrar que essa é a continuação do texto, essa aí é a continuação do texto da semana passada. Mas antes da leitura do texto, existe uma cena que é muito marcante, acredito que vocês vão se lembrar, narrada pelo Evangelho de Mateus. Lá no último capítulo, nos momentos finais, quando Jesus encontra de novo, depois da ressurreição, encontra com seus discípulos, ele está prestes a subir, ele deixa ali suas últimas palavras. Um mandamento ali que é conhecido, ficou conhecido depois como uma grande comissão. O que Jesus deixou enfatizado ali? O que os discípulos tinham que fazer? Por todo mundo. Para fazer discípulos. Vão fazer discípulos. Vocês já conhecem a mensagem, já foram atingidos, mas tem gente que não conhece ainda. Olha o tamanho do mundo. Vão fazer discípulos. Vão fazer discípulos. Mas tem dois verbos que seguem ali, imediatamente, esse vão fazer discípulos, e de fazer discípulos, como a gente mais fala, e de fazer discípulos, que orienta também o procedimento de fazer discípulos. Quais são esses dois verbos? O que deveriam fazer com os novos discípulos? Batizando-os e ensinando-os. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês, que eu tenho mostrado para vocês. Vão fazer discípulos, batizando e ensinando. E ensinando é o verbo que eu quero dar destaque para hoje, porque a gente está nessa série sobre a vida em comunidade, como nós vivemos em comunidade, já que estamos de volta também presencialmente, depois de muito tempo. Não deixamos de viver de forma comunitária, claro, é bom ressaltar isso. Fizemos de outros formatos, até aprendemos novas estratégias para vivermos a comunidade de Cristo. Mas é melhor, não é melhor quando nós nos encontramos mesmo, fisicamente. Isso nos aproxima. Só que tem sempre o desafio da vida em comunidade. Eu não estou falando somente aqui na igreja, mas mundo afora. Qualquer comunidade que se estabeleça, você tem que ir trabalhar, você interage com pessoas. Você está dentro de uma família, também tem que lidar com gente. Tem seus vizinhos. Alguns são mais fáceis, outros mais difíceis de lidar. Essa é a vida em comunidade. Mas quando a gente está falando a respeito do evangelho, da vida com Deus, vida com Cristo, a gente, é claro, vai focar um pouco mais na vida em comunidade dentro daquilo que a gente chama de corpo de Cristo, que é a família da fé.
Porque precisa começar aqui, já que somos aquele povo que tem sido trabalhado por Deus, e daqui a gente aprende, então, para depois também espalhar isso para qualquer lugar que a gente estiver presente. E hoje o verbo é ensinar, é uma dupla, ensinar e aconselhar. Como a gente vai ver nesse texto aqui de Colossenses 15 a 17, ensinar e aconselhar uns aos outros. Aqui está a ação recíproca, uns aos outros. Que diz o texto, então, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Eu tinha falado agora há pouco que esse texto, é claro, é logo seguido do texto que nós usamos semana passada na pregação, e tem tudo a ver um contexto com o outro, porque lá também a gente falou sobre um dos desafios de viver em comunidade, que é a questão de conseguirmos dar suporte uns aos outros, mas também perdoar uns aos outros. Nós somos falhos, acabamos de confessar nossos pecados aqui, e muitos desses pecados é bem provável que tenham sido contra outra pessoa, pessoas até mesmo que nós amamos. E é por isso, então, a necessidade do perdão e do suporte uns aos outros. Mas, continuando na mesma ideia da vida em comunidade, agora a gente vai ver essa questão do ensino e também do conselho. Porém, o texto começa com uma orientação. Estamos vivendo em comunidade e tem muitos desafios. É necessário que a gente se esforce pela paz, viver em paz. Vivam em paz. Vivam em paz, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Vivam em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Mas se esforcem pela paz. A nação do Velho Testamento, a igreja do Antigo Testamento, era conhecida por um cumprimento. Na verdade, os judeus até se cumprimentam hoje em dia sim. Quando eles se encontram, a palavra que eles dizem na hora do cumprimento é shalom. Shalom, às vezes eles aumentam um pouco a frase com outras ideias, mas shalom significa paz. Que você tenha paz, que nós tenhamos paz. É por isso que a gente também pegou a mesma ideia e às vezes utiliza, inclusive aqui. Tem algumas igrejas que esse cumprimento ainda é muito mais forte. Paz, paz do Senhor, irmão. Paz de Cristo. Que a paz esteja com você. Eu não me lembro se hoje eu comecei assim, mas acho que sim, geralmente eu começo desejando graça e paz a todos nós. Graça e paz. A paz é importantíssima dentro dos relacionamentos e que não é um estado contínuo de serenidade, mas é um estado contínuo de confiança, de entrega absoluta a Deus, mesmo nos momentos de tormenta. Estou em paz, porque Cristo está no barquinho, no meio do mar que está revolto, a paz. Só que essa paz pode ser perturbada dentro dos relacionamentos, porque a gente distorce as coisas, a gente provoca as situações difíceis. Mas que a paz, e não é uma paz qualquer, mas é a paz de Cristo, que ela seja o juiz, o árbitro do seu coração. E não é uma paz, então, particular, de acordo com os meus moldes. Eu estou em paz com essa situação, então está tudo bem. Não. De acordo com os critérios de Cristo, você está em paz com isso? Porque no nosso pensamento egoísta, muitas vezes a gente está tranquilo com aquilo que a gente causou. Não, está tudo bem para mim, eu estou resolvido. Mas se a gente comparar com atitudes de Cristo, não deveria ser daquela forma. A gente poderia, por exemplo, caminhar uma milha a mais, ser mais generoso, um pouco mais calmo, não agressivo. Então é a paz de Cristo como orientação para os nossos corações. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, não brigando, não se mordendo, não se estapeando.
como membros de um só corpo. Isso aqui tem que funcionar, porque é um corpo só. Quem é que bate no próprio corpo? Quem é que não cuida do próprio corpo? Não responda, porque eu sei que tem. Mas aí já é uma situação de doença. Não está cuidando de si mesmo, do próprio corpo. E o corpo de Cristo é para viver saudável nessa linha, vivendo em paz. E sejam agradecidos. Lutar contra a murmuração. O tempo todo só olhar as coisas que deram errado, que não esperava que era de um jeito e no fim foi de outro, não foi tudo aquilo que eu queria. Murmurar, 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 reclamando contra Deus. Aqui, é claro, não existe a intenção de que você viva sorrindo de forma falsa. Não, está tudo bem. Eu acabei de tropeçar, arranquei metade do meu dedão, mas está tudo bem. Vamos agradecer. Não, calma. Não é hipocrisia. Mas é conseguir também enxergar outros lados, outras formas da mesma situação. Foi difícil, está doendo. Mas e o coração com gratidão? O que ele orientaria a você a falar, a se expressar no momento de dor? É possível? E é possível. Esse texto, essa ideia de viver em paz, está em sintonia, por exemplo, com o texto de Romanos, capítulo 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Se esforcem. Precisa esforço aqui. Não é algo tão natural assim. Mas seguindo o texto. Seguindo o texto, que a gente vai perceber, então, uma finalidade dessa questão do ensino. Primeiro, está tudo em paz? Dá para a gente continuar, então, o relacionamento? Como é que a gente avança, então, nesse relacionamento? Com a questão da instrução, da interação com o outro, para que haja crescimento, com propósito. Mas para dar uma olhadinha melhor nesse propósito, eu queria resgatar o texto um pouquinho antes, se você tiver com a sua Bíblia. Aí, volta um pouquinho no capítulo 1, versículos 28 e 29. Esse texto não vai ser projetado, que eu não tinha passado. Algumas referências aí. Só o texto mesmo, a não ser que o Eric consiga aí, de forma muito rápida. Mas não estou cobrando não, Eric. Fica em paz. Capítulo 1, versículos 28 e 29, porque o próprio Paulo dá o exemplo. Ele está estimulando agora a igreja a fazer isso, ensinar, mas porque isso é prática da vida dele. É um texto aqui que eu estou cortando um pouquinho do contexto, mas eu já falo um pouco mais. Né? Nós o proclamamos, que está falando a respeito de Jesus. Nós proclamamos Jesus, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Então, Paulo está falando, olha, nós estamos proclamando Jesus, advertindo, aqui no português ficou com uma tradução diferente daquele que está mais para frente, que é aconselhando, mas o verbo é o mesmo, aconselhando, advertindo, instruindo. Nós proclamamos Jesus, de qual forma? Advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. E é por isso que depois lá no capítulo 3, como nós lemos no versículo 16, diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Nós, Paulo está usando aqui um sujeito plural, por causa de quem está assinando a carta, mas ele está falando da sua própria prática. Eu estou proclamando Jesus, eu estou advertindo, instruindo, estou aconselhando, estou ensinando vocês. Cada um de vocês, com sabedoria, mas não a sabedoria dele particular. Algo que está vindo de Deus, algo que está passando pela vida dele. E algo que a gente também precisa buscar. Aqui vem a finalidade. Qual é a finalidade dessa instrução mútua? Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para que haja transformação nas nossas vidas. E a gente seja mais parecido com o nosso grande referencial, o nosso grande mestre, o Senhor das nossas vidas, o próprio Jesus Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, versículo 16, voltando para o nosso texto de hoje. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração.
habitar ricamente a palavra de Cristo nos cristãos. Não faz todo sentido? Que a palavra de Cristo habite, preencha, transborde na vida dos cristãos, já que é o ensino do próprio Cristo, do próprio Mestre. Significa, então, conhecer com muita profundidade a palavra do Senhor, a palavra do próprio Mestre. E é um grande refrigério, porque nós não estamos abandonados às nossas próprias ideias. A gente não precisa ficar construindo teorias, bolando situações e bolando respostas para muitas coisas na vida, através do nosso feeling, do nosso sentimento. Não! Cristo orientou a sua igreja. Deu as instruções, através da sua própria boca, mas também dos seus discípulos que vieram depois. Vocês se lembram que ele falou? Façam discípulos, batizando e ensinando. E os discípulos vêm fazendo isso, ensinando uns aos outros, mas ensinando as suas próprias filosofias, não ensinando a palavra do Mestre. Não estamos abandonados às nossas próprias ideias, nós temos orientação segura para as nossas vidas. E essa é a melhor forma para a gente tentar evitar o mal, lutar contra o pecado, porque agora eu sei o que é certo, eu sei qual que é a orientação de Cristo. Por isso que lá no Velho Testamento, desde o Velho Testamento, o salmista, Salmo 119, 11, já dizia, né? Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. Sejam plenos desse conhecimento, para conseguir viver de forma melhor. Diminui as chances de sermos seduzidos por ensinos errados também. E aqui, um destaque, porque esses ensinos errados muitas vezes acontecem dentro da própria igreja de Cristo, ou de locais que se intitulam como Igreja de Cristo. Aqui se reúne o povo de Cristo. Tá certo, nós não temos aqui o carimbo da verdade para ficar falando, não, nós somos os mais certos desse mundo, e começar a carimbar todo mundo aí, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. Não, cada um precisa dar conta daquilo que está ensinando e está vivendo. Por isso a nossa preocupação em toda hora avaliar também os nossos ensinos e a nossa própria vida. Qual linha que a gente está indo? Mas a gente precisa fazer esse alerta. Não basta ter uma placa na frente de um estabelecimento dizendo que é a Igreja de Cristo, que você vai ter a garantia de que aquele grupo, aquelas pessoas, principalmente quem está à frente na liderança, não temos a garantia de que ali esteja sendo ensinado alguma coisa correta, de acordo com a palavra de Deus. Como é que nós podemos garantir se está ou não está sendo ensinado? Precisamos conhecer a palavra de Deus por nós mesmos. Nós temos que ter essa referência, para toda hora julgar quem estiver à frente falando, olha, estou falando aqui do Senhor, estou dando um ensino que vem da parte de Deus. Opa, peraí, é isso que você está falando? Não é. E eu incentivo vocês a fazerem isso com qualquer pessoa que esteja aqui na frente. Façam isso comigo. Chequem a informação que vocês estão recebendo da minha parte. Não sou dono da verdade, sou ser humano, sou ovelha como vocês. Por isso, tento me esforçar aqui, mas nada impede de que hora ou outra eu possa errar. Para combater esse tipo de erro, vocês também precisam estar orientados pela palavra de Deus e me confrontar. Pastor, o senhor falou isso aí. Mostra para mim na palavra de Deus que é assim. Fale onde Cristo ensinou assim, os seus discípulos ensinaram que é dessa maneira. De onde você está tirando essa ideia? Qual base bíblica? Aí que a gente tem que sempre se referir à Bíblia. Qual é a base bíblica para esse ensinamento? Não tire da sua cachola. Quem estiver aqui pode ser a pessoa mais ilustre, mais versada. Aqui, em qualquer lugar que se reúne ali o povo de Deus, e nesse momento do ensino, da pregação, pode ter um vocabulário admirável.
toda a desenvoltura na comunicação, não é suficiente. E essas não são as principais questões. A gente precisa olhar e falar, está sendo ensinada a palavra de Deus nesse momento? Ele está lendo a Bíblia, está explicando, está expondo, está falando como viver esse trecho bíblico. Por isso, a responsabilidade de cada irmão e cada irmã de se aprofundar, de que a palavra de Deus habite ricamente a sua própria vida. E a gente vai evitar esses sincretismos religiosos que estão fartos na igreja de Cristo. Uma mistureba aí que não tem, uma sopa dentro das igrejas, trazendo coisas assim de outras religiões, ensinando para o povo. Mas é claro, nós estamos aqui. Vocês me olham, vocês olhem cada pessoa que estiver aqui, ensinando, cantando, orando, para buscarmos o caminho do Senhor. A tarefa é difícil, é árdua. Quem está com a Bíblia física aí na mão, olha o tamanho do livro. Né? Tem bastante coisa, não tem, para aprender? Se você tiver a oportunidade um dia de entrar numa biblioteca especializada, né, nos estudos bíblicos, de um seminário, por exemplo, aí a gente se dá ainda mais conta do tamanho da nossa falta de conhecimento. Abre-se as portas assim e vê fileiras e fileiras de livros, de tanta gente que já estudou, escreveu. Tem muita coisa para aprender? Sim, tem muita coisa. E é por isso que nós precisamos colocar em prática essa questão da reciprocidade. Vivemos na comunidade, porque aprendemos um pouquinho com o outro. Ensinamos, mas aprendemos. Ensinamos e aprendemos. Ensinem e aconselhem-se. Aconselhem-se, que é o mesmo verbo do instruir, do advertir, uns aos outros, com toda a sabedoria. Aquela sabedoria que vem do alto. Você não está sozinho, graças a Deus eu também não estou sozinho. Se o pouquinho que eu consigo entender e posso reproduzir aqui para vocês, não se iludam, não é mérito meu. Primeiro é sempre Deus agindo nas nossas vidas, o Espírito Santo agindo por meio de nós, cada um de nós, tanto para o ensino quanto para o aprendizado. Mas é claro, nós subimos nos ombros dos outros irmãos que já caminharam. Aprendemos com eles também, para poder repartir depois. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda sabedoria. Por quê? Você já pensou no estudo, no ensino, como um exercício espiritual? E é. É claro que a gente acessa assim, um lado mais teórico, das considerações, fugiu a palavra? Acadêmicas, analíticas, ainda não era a palavra que eu queria falar, mas é nessa linha. É claro que parece que quando o negócio assim, dá um ar de ser algo mais sisudo. Como assim? Eu vou ter que sentar, vou ter que estudar, abrir a Bíblia, parar num trecho ali, ler, tentar entender esse texto, entender o que fala cada palavra ali, para compreender inclusive o próprio português, que às vezes é difícil. Isso é um exercício espiritual, e é exercício espiritual, porque na medida que a gente entende com maior profundidade o que está escrito na Bíblia, isso vai preenchendo e vai orientando as nossas vidas. E é o Espírito Santo, e a gente precisa dele para ter esse tipo de aprendizado. Não é um acúmulo de conhecimento, simplesmente. Que pode acontecer. A gente pode ter acadêmicos a respeito da Bíblia. Mas que se perguntaram para ele, e aí, como é que é a sua vida com Jesus? Não, Jesus não. Jesus é uma farsa, é um mito, é uma história aqui criada. Eu boto esse Jesus na mesma coleção de qualquer outro Deus, aí, de qualquer outra história da humanidade aí que tenha criado seus ídolos.
mas conhece muito bem a Bíblia. Não é isso que nós queremos. Mas também não nos isenta da responsabilidade do estudo, do aprender com mais profundidade. E para confirmar que essa ideia da disciplina espiritual, vejam que após Paulo falar ensinem e aconselhem-se, com toda a sabedoria, ele liga com a ideia do cantem salmos, cantem hinos, cânticos espirituais. E a gente se lembra automaticamente de um texto paralelo, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 15, que ele usa isso também, olha, cantem os salmos, conversem a respeito disso, cantem hinos espirituais. Mas lá ele está falando da maneira como nós somos cheios do Espírito Santo. Encham-se do Espírito Santo. Ele vai falar algumas formas para que isso aconteça, para que nós possamos trabalhar ali alinhados, em cooperação, a esses sermos cheios do Espírito Santo. E está aqui, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Por isso, a finalidade não é obter informações, mas é obter transformações. Transformações de dentro para fora, na nossa vida espiritual, que vai se refletir na nossa vida prática. Ora nós aprendemos, ora nós ensinamos, e assim a gente vive a vida do discipulado. Como Cristo tinha falado, façam discípulos, se envolvam com o discipulado, batizando e ensinando. É claro que toda teoria precisa ser acompanhada da prática, senão não faz sentido, senão pode ser, a gente pode virar cabeção, só ficar acumulando informação, mas tudo tem que ir para a prática. E é como o texto segue aí no versículo 17 que nós lemos. Tudo o que fizerem, está aqui a prática. Estão cheios da palavra de Cristo? Pois bem, então vamos agir. Agora então, tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, de novo, a palavra aqui, graças, tendo gratidão a Deus Pai. Façam-no em nome do Senhor Jesus. E, de novo, o desafio dessa expressão, em nome do Senhor Jesus. Vai fazer, mas faça em nome do Senhor Jesus. Que não é a ideia de botar um carimbo, falar, está feito em nome de Jesus. Como também nas nossas orações, que muitas vezes, já discutimos aqui algumas vezes, né? A gente termina a oração e por prática, por costume, a gente termina a oração, em nome do Senhor Jesus, amém? Não tem problema fazer isso, mas a gente precisa se lembrar que não é um carimbo de selo de aprovação. Só dizer isso. Dizer isso, ou viver a prática que é em nome do Senhor Jesus, é conseguir falar, pensar, agir como se estivéssemos, na verdade, como se Cristo estivesse fazendo aquilo, mas nós estamos fazendo como representantes. Em completo alinhamento com o Senhor Jesus. Se ele não fizesse, ou se ele não fizer, a gente não faz. Se ele não pensa assim, a gente também não vai considerar essa ideia. Mas é em nome dele como um representante. Para ficar um pouquinho mais claro, eu queria fazer uma ilustração aqui. E, Helder, se você me permitir usar a sua pessoa, porque ele é um representante comercial. Um representante comercial é alguém que está representando uma marca. E ele vende essa marca para os clientes dessa marca. E o Helder pode ter toda a liberdade do mundo para falar, agir, pensar, como ele bem quiser, dizendo que ele é o representante da marca. Ele pode estipular o preço que ele quiser, a forma de pagamento, data de entrega. Ah, deu na minha cabeça aqui. Não, a empresa vai entregar para você amanhã. Não, ele não tem liberdade para fazer isso. Na verdade, ele precisa estudar muito bem a empresa que ele trabalha, as condições, qual é a linha de produto que a empresa está vendendo. Ele não pode vender nada do que aquilo que a empresa não está fazendo. Ah, não, tá, você gostou mais da azul? Então eu vou mandar fazer a azul, a peça azul para você. Não, não tem no catálogo. Ele é um representante daquela empresa. Ele fala em nome da empresa.
Mas para fazer isso, ele precisa estudar, saber muito bem como a empresa funciona, quais são os preços, os prazos, os produtos, para poder representar e falar para o cliente. Não, a empresa é assim, estou representando ela nessas condições, com esses produtos. Helder está em nome da empresa. E aqui vem o nosso desafio. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Pode ser qualquer coisa e falar, está em nome de Jesus, está certo? Não está certo. Mas para falar e agir em nome do Senhor Jesus, precisamos conhecer o Senhor Jesus. Por isso, voltamos lá no começo do texto. Habite ricamente a palavra do Senhor. A palavra de Cristo. Para isso, você não precisa andar sozinho. Faça trocas. Aprenda e ensine. Aconselhem-se uns aos outros. Aproveite a vida em comunidade, no corpo de Cristo, na família da fé, para crescer. Eu acho que é uma boa sugestão, não é não? Eu acho que é um bom caminho, não é não? Na verdade, eu não preciso nem achar, a gente pode ter certeza que é. Porque aqui, de novo, é mais uma instrução que veio da parte do Senhor. Por meio da pena, do lápis ou da caneta, de um servo dele, de um discípulo dele. Vamos aproveitar? Como é que podemos aqui na prática aproveitar isso? Nós temos algumas oportunidades, como nos nossos encontros, culto, estudo bíblico, tempo de oração, onde nós trocamos experiências, aprendemos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Mas nós temos também gente com quem nós podemos nos relacionar e perguntar e crescer. Veja à sua volta quantas pessoas nós somos, e aqui estamos ainda reduzidos. Temos ainda outras pessoas que participam da nossa igreja, da nossa comunidade. Mas se lembre, quem são as pessoas que você pode ter como referência no momento que você precisar, para poder aprender? Mas olha, é bem possível, eu acredito que sim, todos aqui já temos condições também de ensinar. Ah, não, mas eu nunca fui para o seminário, nunca estudei tanto. Tudo bem. Mas você já não tem caminhado com o Senhor? Já não tem aprendido? Já não pode trocar experiências com alguém? Eu acredito que sim. Orientados pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, pelas instruções que ela apresenta para todos nós, também pelo desafio que estamos, Deus, tentando aproveitar um pouco mais das grandes bênçãos de podermos viver em comunidade, essa família da fé. Queremos crescer juntos, Senhor. Capacita cada um de nós para que a gente consiga trocar essas experiências saudáveis, orientadas pela palavra do Senhor. Sempre ela, Deus, sempre ela como nossa regra de fé e prática, para que quando fizermos, quando pensarmos, possamos fazer e agir em nome do Senhor Jesus. Sendo representantes, sendo conhecidos como cristãos aqui na terra. Aqueles que sabem a respeito do Mestre e vivem uma vida que é uma vida exemplar. Não somente como um cidadão nesse mundo, mas aquele que leva a mensagem do Evangelho, Deus. Queremos ser isso, a mensagem de amor e de salvação para as pessoas. Abençoe nossos outros irmãos e irmãs espalhados por essa face da terra também, todos que se reúnem em nome de Jesus. Nos ajude a consertarmos nossos erros, nossas teologias distorcidas. Deus, nos ajude a nos livrarmos também de toda a infiltração das teorias do mundo que muitas vezes seduzem a igreja do Senhor, se infiltram e acabam atrapalhando todo o processo. Nos ajude, ó Deus, na identificação desses ensinos errados. Aqui também, ó Deus, aqui principalmente eu peço ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E aí, se você quiser aprender um pouquinho mais, que tal cantarmos isso? Ensina-me, Senhor.
ensina-me os teus caminhos. Por um momento de reflexão, mais essa música, Senhor, ensina-me. A cada dia, a cada momento, com cada experiência. Te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos, ensina-me. Confio, o meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos. Viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me. O meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Racional. Se você ficou curioso com a palavra que eu perdi aquela hora lá, só queria falar racional. O estudo muitas vezes é uma atividade racional, mas o que eu queria dizer aqui é também uma atividade espiritual. Mas obrigado aí que me ajudou. Antes da oração final, deixa eu só passar aqui as nossas atividades que eu já mencionei aqui, que acontece. A gente já decorou, mas tem gente que ainda não sabe. Temos aos sábados, os adolescentes têm encontro às 18h30. E o culto, que é aos domingos às 10 da manhã, presencial, e depois esse culto é transmitido à noite, às 19h. São esses, agora os aniversariantes, né? Deixar aquele abraço forte, primeiro para a Sil, que fez aniversário na sexta-feira. Ele leva nosso abraço bem apertado para ela. Sil está cuidando da mamãe, dando uma atenção especial para a mamãe dela. E ontem foi aniversário de casamento do Lucas e da Jucinei. Também estão aproveitando o momento aí para celebrar. Deus possa abençoar esse casal tão querido. Mas alguém fez aniversário que talvez eu não tenha anotado aqui? Talvez não, né? Não anotei, não falei. Não? São esses. Então vamos nos pôr em pé. Para uma oração final, terminamos esse momento de culto a Deus. Que esse tempo de culto possa ter sido um perfume agradável ao nosso Senhor. Que você possa sair daqui também com um pouquinho mais de Cristo. Todos nós possamos sair daqui com um pouquinho mais de Cristo do que quando entramos. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, nossa gratidão ao Senhor.
reconhecendo que o Senhor tem sido o grande Salvador das nossas vidas, aquele que se entregou na cruz para nos resgatar, para nos levar para perto de si. Obrigado, obrigado. Além dessa grande bênção que o Senhor nos deu, o Senhor também vai cuidando das nossas vidas a cada passo que a gente dá. Mais uma vez, nossa gratidão, Senhor. Obrigado por esse tempo de encontro, que nós podemos desfrutar da comunhão uns com os outros. Aqui nós podemos trocar as experiências, trocar as informações, crescermos juntos. Também nossa gratidão, Senhor. Pedimos que abençoe o restante dessa semana, Deus. Começando assim, na presença do Senhor, e que a gente nunca saia dessa presença do Senhor, ó Deus. Que a cada dia, cada momento, o Senhor possa agir através do Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, eu rogo a Deus que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a companhia do Espírito Santo sigam sempre com vocês, eternamente. Amém. Tenham todos uma boa semana. Até a próxima.